Olá, espero primeiramente que estejam todos bem e eu venho aqui com esse vídeo trazer mais uma etapa do passo a passo dessa saída de praia em crochê. Se vocês viram já o último vídeo, essa peça ela já está toda unida. Eu acho que eu já mostrei ela, tá toda costurada. Já fiz o comprimento dela. Já tem um bom pedaço aqui de comprimento. Eu não vou conseguir mostrar aqui agora, mas no final eu mostro ela no corpo, tudo certinho. Mas hoje eu já preciso primeiramente colocar ela do lado certo. Então eu vou escolher aqui pela costura, onde tá mais delicadinho, onde não aparece tanto a costura. Eu vou escolher um lado, vou deixar ela já desse lado, esse é o primeiro ponto. Agora é o momento de escolher qual lado que você vai deixar a sua saída de praia. Então, eu já escolhi aqui o lado que eu vou deixar ela, vai ser desse lado mesmo. E hoje eu vou virar aqui, ó, para começar a construção da manga dela. Então, eu já vou pegar aqui um pedaço de fio, deixo um pedaço considerável para fazer depois o arremate. Vou dar o nozinho inicial aqui. Prontinho. E aqui você pode pegar em qualquer ponto. Eu vou começar pela parte de baixo aqui. Porque eu acho que se ficar alguma marcação, esse é o lugar que vai mostrar menos, né? Então, eu acho que fica melhor começar aqui a parte de baixo do braço. Então, aqui, como os pontos, eles não vão estar alinhados, né? Porque faz uma curva aqui. Então, não tem como ser uma linha reta. Não dá pra mudar isso daqui. Então, eu vou pegar aqui e vou prestar atenção em cada pontinho. Esse aqui, por exemplo, ficaria muito distante para eu fazer um ponto alto aqui e depois o próximo aqui. Então, como ele tá bem grossinha essa parte, eu vou colocar um ponto alto aqui. Então, pelo menos um ponto alto. E aí, nesse pedaço, a gente precisa ir observando e vendo qual a forma melhor de colocar aqui os pontos. Aqui eu coloquei já o fio, comecei aqui. Vou fazer mais uma correntinha para dar a altura do ponto alto. E aqui nesse primeiro espaço aqui nesse buraquinho que forma, eu já vou colocar uma diminuição de pontos altos. Então, eu começo a fazer o ponto alto, paro na metade, laço o fio, faço mais uma metadinha aqui do ponto, laço o fio e tiro tudo de uma vez. E aqui eu vou fazer diminuição nesse começo da carreira e no final dela aqui. Então, eu vou contar essas duas correntinhas que eu fiz como um ponto alto também. E esses dois vão ser diminuições. E percebam que normalmente, quando tem só correntinhas, normalmente acaba ficando duas correntinhas aqui. E onde tem duas correntinhas, eu vou manter dois pontos altos. E essa vai ser a carreira toda de ponto cheio, toda de ponto alto. Aqui, como eu tenho um ponto alto, eu consigo pegar aqui, normalmente nele eu também coloco um ponto alto. Onde tem duas correntinhas, eu coloco dois pontos altos. E aí, perceba que em alguns momentos, como ele é oval essa parte, ele vai fazendo curva, né, por ela toda. Então, não tem como ser muito preciso e nem deixar tudo muito alinhado, porque ele vai dar essas diferenças, não tem como. Então, eu vou observando. Se eu colocar aqui já um ponto alto, vai ficar esse espaço aqui muito vago. Então, eu vou aproveitar esse buraquinho que tem aqui da abertura do ponto e vou colocar um ponto alto.
Aqui de novo tem o espaço, são 2 correntinhas. Eu peguei o fio errado. Aqui, como tem as 2 correntinhas, eu vou colocar 2 pontos altos. O principal é se atentar para não deixar muito espaço entre um ponto alto e outro ponto alto. Vou laçar o fio e aqui começa as carreirinhas de ponto cheio, a base, né? Só que eles estão de lado aqui. Então, em cada ponto desse, eu vou colocar o fio aqui e vou fazer 2 pontos altos. Deixa eu só voltar aqui. Então, já coloquei um e 2 pontos altos. Aqui já tem a próxima carreirinha que também tá de lado agora para crochetar. Eu vou pegar sempre o primeiro ponto que tá mais próximo aqui e vou colocar 2 pontos altos. Aqui já começa mais uma parte de quadradinho. Então, aqui no caso, como é diminuição, fica parecendo que são 2 pontos, né? Aí eu posso já laçar os 2 e fazer ponto alto. E aqui são os 2 pontos altos. Aí percebe, olha, esse ponto, como tá muito distante um ponto alto do outro. Nesse caso, quando fica assim, para não ficar muito distante, abriu quase um triângulo aqui, né? Então, nesse caso, eu volto aqui esses 2 pontinhos. Vou laçar o fio e aqui nesse, um dos dois, né? Qualquer um dos 2 espacinhos, eu vou colocar um ponto alto. E voltando aqui pro quadradinho, espaço de quadradinho, e eu coloco 2 pontos altos. Aqui já tem a outra carreirinha de quadradinhos, então é só colocar 2 pontos altos. E no próximo também 2 pontos altos. Aqui onde tem a carreira de ponto alto, eu coloco 2 pontos altos. E no próximo também da mesma forma. Dois pontos altos. Aqui, como não tem muito espaço, não vai ficar um ponto longe do outro, eu já posso ir colocando 2 pontos altos em cada espacinho. E assim ele vai ficando, ó. Então, lembrando que nos espaços onde são os quadradinhos, mesmo o quadradinho estando de lado aqui pra mim, eu ainda tenho 2 correntinhas. Então, eu coloco 2 pontos altos em cada espaço de quadradinho. Então, aqui é só se lembrar que em cada espaço de quadradinho, eu vou colocar 2 pontos altos. E no espaço onde for ponto cheio, eu coloco também, eu pego um pontinho aqui, envolvo ele e faço 2 pontos altos. E assim eu vou seguindo por essa volta inteira. E o que vai dar mais diferença é essa parte de baixo que eu já mostrei pra vocês. Tem alguns pontos que vai estar em quina, assim, como se estivesse em quina. Coloca também e verifica se não vai ficar muito afastado um ponto do outro. E quando chegar aqui no final, eu mostro pra vocês que vamos colocar mais uma diminuição aqui nesse último pontinho. Então, eu vou dar sequência aqui e logo volto com vocês.
Cheguei aqui no final, já dei a volta toda. E aqui falta só esse último quadradinho aqui ser preenchido. Então, como eu disse que no começo e no final tem diminuição, eu vou fazer uma diminuição aqui também. Faço a metade do ponto alto, busco o fio e faço mais uma metade do ponto alto. Laço o fio e tiro tudo de uma vez. Aí eu pego aqui depois eu venho aqui nas correntinhas, vou pegar na correntinha de cima. Deixa eu dar uma dica aqui no meio também sobre a agulha. Às vezes tem esses pontinhos, como nesse caso, ele tá bem apertadinho. Ao invés de ficar forçando aqui para entrar a agulha, eu viro a agulha com essa pontinha para trás e eu pego exatamente o fio que eu preciso. E ela entra ali certinho. Então, eu não preciso ficar forçando no meu dedo. Então, eu vou laçar não. Aqui não preciso laçar. Então, eu vou só colocar aqui. Aí, eu puxo o fio, busco o fio e faço um ponto baixíssimo. E assim, finalizei a primeira carreirinha dessa manga. Agora, eu já vou subir aqui 2 correntinhas. Laço o fio. E nessa carreira, vocês já devem imaginar que é só de ponto alto sobre ponto alto. Porém, da mesma forma que a carreira anterior, eu fiz diminuição no começo e no final, aqui eu também vou fazer. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer a metade de um ponto alto. Pego no próximo ponto, também faço a metade de um ponto alto, laço o fio e tiro tudo de uma vez. Depois daqui, é só colocar ponto alto sobre ponto alto da carreira anterior. Então, é só dar continuidade, ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer isso essa volta inteira. E quando chegar aqui no final, eu volto com vocês para mostrar que vai ter mais uma diminuição por aqui. Finalizei aqui mais uma volta. E cheguei aqui no final da carreirinha. Faltam 2 pontos e é aqui que eu vou colocar a diminuição. Então, vou fazer aqui. Laço o fio, tiro tudo de uma vez. Aqui eu venho nas correntinhas novamente, a correntinha de cima. E faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir 2 correntinhas, que é para fazer a altura do ponto alto. Vou fazer só mais uma correntinha para fazer a separação entre um ponto e outro. Vou pular aqui 2 pontos de base e no terceiro eu vou colocar um ponto alto. Aí, perceba que aqui, ao invés de fazer 2 correntinhas de separação entre um ponto e outro, eu coloquei apenas uma, porque aqui também vai ser uma diminuição. Então, eu diminui um ponto daqui pra cá. Aí, agora, eu consigo fazer já as 2 correntinhas, pulo 2 de base e no terceiro eu coloco um ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo 2 de base e no terceiro mais um ponto alto. E assim vão se formando os quadradinhos. A única diferença vai ser esse primeiro aqui, que ficou com um ponto a menos, e o último que eu também vou fazer exatamente como eu fiz aqui. Só uma correntinha de separação entre um ponto e outro. Mas depois que eu fizer essa volta toda, chegando aqui no final, eu mostro pra vocês como eu vou fazer. Já estou chegando aqui no finalzinho dessa carreira.
E aqui, como tem só os dois últimos pontos, lembrando que ao invés de colocar as duas correntinhas, eu vou colocar uma só e já vou direto aqui para as correntinhas. Vou contar aqui de baixo para cima. 1, 2. Então, nessa segunda correntinha aqui, eu coloco um ponto baixíssimo. E assim ficou essa volta todinha. A próxima volta, eu já vou subir aqui também. Nessa próxima volta, eu vou subir aqui as duas correntinhas. E já vou laçar o fio. E aqui no próximo ponto alto de base, eu coloco um ponto alto. Ou seja, aqui vai formar como se fosse um triângulo, porque eu vou tirar essa correntinha que tinha aqui de separação. Então, na carreira anterior, tinha apenas uma correntinha de separação aqui no início e no final, e nessa carreirinha não vai ter nenhuma correntinha de separação. Então, no final também eu já vou unir aqui ponto alto com essas correntinhas. Então, vou fazer a volta aqui. A volta vai ser igual, né? Faço duas correntinhas e no próximo ponto alto, coloco um ponto alto. E aqui sim eu coloco duas correntinhas na carreira toda. Então, eu vou dar continuidade aqui a essa carreira e no finalzinho aqui dela eu volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui no finalzinho dessa carreira e aqui fiz um ponto alto e aqui no ponto de base tem uma correntinha, só que eu não vou colocar essa correntinha. Eu já vou vir aqui direto para as correntinhas no próximo ponto aqui, que são duas correntinhas, e aqui no topo delas, na correntinha de cima, eu vou colocar um ponto baixíssimo. E aqui eu já vou subir duas correntinhas para a próxima carreira. Vou fazer dois pontos que é para ser separação. E aqui tem um ponto alto, logo na sequência. Mas eu vou pular esse ponto e vou pro próximo colocar um ponto alto. E aqui vai formar um quadradinho. E o que eu vou eliminar é esse ponto aqui de base, ou seja, aqui também acontece uma diminuição. E eu vou dar sequência da mesma forma, com duas correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. E agora eu vou fazer a volta completa e quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final dessa carreira. E aqui eu vou colocar as duas correntinhas. E já vou finalizar aqui na segunda correntinha de baixo para cima, que a gente fez lá no comecinho. E faço um ponto baixíssimo. E assim ficou mais essa carreira. E aqui perceba que essa manga já tá ficando mais justa. Então é interessante você provar, porque aqui é legal ficar mais soltinho, né? É o modelinho que eu tô fazendo, ele fica aqui um pouco mais soltinho. Então não vai ficar na largura do seu braço. Então ele vai ficar solto e aqui na parte de baixo do braço, que eu tô vendo ela, é que aqui eu tô com ela ao contrário, essa parte das costas. Aqui já tá afunilando já. Então assim, pra mim é um comprimento bom, é uma largura boa e eu vou dar continuidade aqui sem colocar diminuições. Então, eu vou seguir fazendo o mesmo esquema que eu estava fazendo no corpo da peça. Aqui são duas carreiras de ponto cheio, como estão aqui, e 3 carreirinhas de quadradinho, como está aqui. Então, eu vou dar sequência igualzinho. E aqui fica dessa forma. Vou fazer duas correntinhas. No espaço do quadradinho, eu coloco 2 pontos altos.
Onde tem ponto alto, eu coloco ponto alto também. Então, onde tem ponto alto da carreira anterior, né? E nos espaços de quadradinho, sempre 2 pontos altos. Então, eu vou preenchendo dessa mesma forma a carreira inteira. E aí, depois, é só dar continuidade na mesma sequência. Eu vou fazer aqui algumas carreirinhas, respeitando essa ordem de duas carreiras de ponto cheio e 3 carreiras de quadradinho. E eu vou fazer mais ou menos até ela chegar no comprimento do meu cotovelo. Então, é mais ou menos a altura que eu tô calculando por aqui. Então, eu vou subir essas carreiras sem nenhuma diminuição, sem nenhum aumento, só dando essa sequência que eu mostrei para vocês. E quando eu chegar nesse comprimento, eu volto para dizer certinho quantas carreiras que foram e vou mostrar como que tá ficando. E a partir dali, eu volto a fazer algumas diminuições e eu já mostro para vocês. Bom, finalizei aqui. Deu esse comprimento. No total aqui, eu cheguei a 22 carreirinhas no total da manga toda. Deu 22 carreirinhas aqui. Porém, é melhor você ir provando, ou se for uma peça para uma cliente ou para uma amiga, aí é ideal você ter a medida do braço dela. O meu chegou próximo aqui do cotovelo. E pra mim, como já tá chegando no cotovelo, eu já vou começar a fazer as outras diminuições. E eu vou começar essas diminuições aqui pela carreira de quadradinhos mesmo. Então, essa carreirinha vai ser um pouco diferente. E as próximas também vão seguir assim, diferente como essa daqui. Então, aqui eu vou subir 2 correntinhas para a altura. E ao invés de colocar mais 2 correntinhas aqui de separação, eu vou fazer apenas uma correntinha de separação. Vou laçar o fio e vou pular aqui apenas um ponto de base, porque aqui em cima só vai ter uma correntinha mesmo. Então, aqui eu pulo um só e já coloco um ponto alto no próximo. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base e no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base e um ponto alto. Então, vão ficar quadradinhos menores aqui. E eu vou fazer isso pela volta inteira. Quando chegar aqui no final, eu mostro pra vocês. Então, aqui eu vou subir 2 correntinhas para fazer a altura do ponto. E vou colocar mais uma correntinha apenas para fazer a divisão entre um ponto e outro. Vou laçar o fio, vou pular 2 pontos de base e no terceiro eu coloco um ponto alto. Então, vou fazer uma correntinha apenas, pulo 2 pontos de base e no terceiro eu coloco um ponto alto. Uma correntinha, pulo 2 de base e no terceiro mais um ponto alto. E aqui eu vou fazendo as diminuições, um pontinho de separação em cada. E assim eu vou seguir a carreira inteira, sempre um pontinho de separação e sempre pulando 2 pontos de base para colocar o próximo ponto alto. Então, vou fazer a volta inteira aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui também no final dessa carreirinha e perceba que ela já tá bem mais justa do que o outro comprimento dessa manga. E aqui eu fiz até o final, ó. Nesse finalzinho também vou colocar uma correntinha. Eu já ia laçar o fio de novo. Só uma correntinha e vou finalizar aqui com ponto baixíssimo na correntinha de cima. Deixa eu voltar aqui para fazer de novo. Vou colocar aqui um ponto baixíssimo, sempre um ponto baixíssimo para fechar essas carreiras.
Então aqui eu vou dar continuidade, vou subir mais 2 carreirinhas de quadradinhos da mesma forma. Só que ao invés de pular 2 pontos de base, eu já vou direto pro ponto alto seguinte. Que aí vai ser como se eu estivesse pulando apenas um pontinho, né? Vou fazer aqui o comecinho com vocês. 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Mais uma correntinha de separação, laço o fio e no ponto alto eu coloco um ponto alto em cima também. Mais uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto. Então, vou fazer essa volta completa e vou finalizar aqui com ponto baixíssimo também. E vou fazer a próxima também do mesmo jeito. Então, já vou construir aqui mais 2 carreirinhas de quadradinho. Dessa mesma maneira. Faço uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto. Já vou construir essas 2 então. E finalizando as 2, eu volto aqui com vocês para mostrar os próximos pontos. Tô chegando aqui no finalzinho dessa carreira. E seguindo na mesma. Uma correntinha só de separação e o resto igual. Ponto alto sobre ponto alto. Aí, vou finalizar aqui na carreirinha, na correntinha de cima. Com um ponto baixíssimo. E assim ficou. Ela tá bem mais justinha aqui. E o que eu indico é vocês irem provando agora nesse pedaço. Então, vai provando, vendo como que tá. Eu ainda quero diminuir mais um pouquinho. Porém, eu não sei como ela vai ficar com as carreiras de ponto cheio. Então, eu vou fazer 2 carreiras de ponto cheio. Vou provar de novo e depois eu vejo se há necessidade de fazer mais diminuições ou não. Então, aqui eu vou subir a carreira de ponto cheio. Eu subo 2 correntinhas, laço o fio e aqui no meio eu coloco um ponto alto. E no ponto alto eu coloco um ponto alto também. Então, antes, a gente tava fazendo... Ó, já fiz uma correntinha que não era pra fazer. E aí, nos quadradinhos agora, eu vou colocar apenas um ponto alto. Porque antes a gente tava fazendo 2 correntinhas de separação, agora é apenas uma. Então, é o espaço de um ponto alto. Então, eu vou terminar essa carreirinha aqui, fazendo desse mesmo jeitinho. E vou fazer a próxima também, que aí é só ponto sobre ponto. Então, vou fazer as 2 carreirinhas de ponto alto aqui, ponto cheio. E no final delas, eu volto para mostrar para vocês. Aqui, finalizei mais uma parte. E perceba que aqui ela já diminuiu bem dos 2 lados, né? Ela em volta toda tá bem menorzinha aqui. Porém, aqui pra mim eu quero diminuir ela um pouquinho mais. Preciso diminuir um pouquinho mais pra ficar na espessura do meu braço mesmo. Eu não quero que ela fique apertando, mas não fique muito solta, né? Ainda tá um pouquinho soltinha. Então, eu finalizei aqui a carreirinha, mais uma voltinha. E como eu disse, eu subi aqui até as 2 carreirinhas de ponto cheio. Agora eu vou fazer mais ou menos como eu comecei a fazer lá o início dessa manga. Eu vou subir aqui 2 correntinhas. Vou laçar o fio, aqui já é carreira de quadradinho, então eu teria que fazer mais uma correntinha aqui. Porém, eu vou diminuir esse pedacinho aqui também, então eu vou laçar o fio. E nesse caso que eu teria que pular um pontinho aqui para fazer o próximo. Então, eu vou laçar o fio,
pulo um ponto de base e no próximo eu já coloco um ponto alto. Então, aqui eu só diminuí a correntinha que ficaria entre um ponto e outro. E aí, o resto da carreira eu vou fazer normalmente. Só que com uma correntinha, né? Como eu diminui aqui, os próximos eu também preciso manter desse mesmo jeito, senão eu vou acabar fazendo aumentos aqui. Então, é uma correntinha só, pulo um de base e no próximo já coloco um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base e coloco mais um ponto alto. Então, eu vou fazer essa volta inteira e no final eu também vou colocar uma diminuição aqui. Mas eu vou fazer a volta inteira e no final eu mostro pra vocês como que eu vou fazer isso. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira. Vou pular um de base, vou colocar o ponto alto. E aqui nesse último, teria que pular esse para vir para esse. Eu não vou colocar a correntinha aqui também. Eu já vou vir direto aqui. Na verdade, eu não vou colocar nem na correntinha, eu já vou colocar direto no ponto alto, que tá juntinho com as correntinhas. Então, eu coloco um ponto baixíssimo, que é para fechar essa carreira. Então, aqui ficou sem correntinha nem entre esses, nem no começo e nem no final. E assim ficou, você vê que ela já diminuiu também um pouquinho a mais aqui. E como nessa parte, agora sim, ela chegou bem em cima do meu cotovelo, eu vou manter ela assim, sem nenhuma diminuição. Vou fazer ela igualzinha, mais 2 carreiras de quadradinho e mais 2 carreiras de ponto cheio. Então, vou fazer aqui. E quando eu finalizar mais essas carreiras, eu volto com você. E lembrando que eu vou finalizar essa parte e vou provar de novo para ver como que tá essa parte da manga, para ver se já tá mais justinha no meu braço. Então, eu vou provar, terminar essas 3, provo e volto aqui com vocês quando eu finalizar. Essas 3 não, né? Na verdade, as 4 carreirinhas seguintes. Então, eu vou fazer as 4 e já volto com vocês. Finalizei aqui mais um bloquinho de carreirinhas. E lembrando aqui nessa primeira aqui de quadradinhos que eu fiz as diminuições no começo da carreira e no final, certo? Então, diminuí 2 quadradinhos aqui, eu vou fazer igual agora nessa parte. Por quê? Como eu disse, eu ia provar e eu provei ela. E ela tá um pouquinho só larguinha do jeito que eu quero, né? Eu quero que ela fique um pouquinho mais justinha. Ela já passou aqui no meu cotovelo. E então, eu vou fazer ela só essas diminuições nessa carreira. E nas próximas, eu só vou dar sequência sem nenhuma diminuição, sem nenhum aumento, ela retinha. Então, a diminuição vai ser assim. Eu vou fazer as duas correntinhas, né? Não vou colocar ponto de separação. Pulo um ponto de base e no próximo eu coloco um ponto alto. Aí sim eu faço uma correntinha de separação, pulo um ponto de base e no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pula um de base e no próximo coloco um ponto alto. E aí eu vou seguir até o final, lembrando que no final dessa carreirinha eu vou fazer o último ponto alto e não vou colocar correntinha para finalizar, vou só colocar direto aqui nesse último ponto aqui. Não vou usar as correntinhas também, vou colocar direto nesse ponto alto aqui, o ponto baixíssimo. Se você tiver alguma dúvida, pode voltar nessa carreirinha aqui, nessa primeira de quadradinhos, que eu fiz da mesma forma. É assim que eu vou fazer.
E as próximas carreiras de quadradinho eu vou fazer normalmente, sem nenhuma diminuição, sem nenhum aumento. Eu vou seguir ela retinha nessa parte. E mais um detalhe, eu vou crescer essa peça, ela tá, já, como eu disse, ela passou um pouquinho do meu cotovelo. E eu vou crescer o comprimento dela até esse ponto aqui. Vou mostrar aqui com a agulha, bem nesse ossinho aqui, no braço aqui, bem no punho. Eu não vou fazer muito compridinha não. Eu vou fazer até quando passa dessa bolinha aqui, desse ossinho que a gente tem aqui no punho. Então, passando daqui, bem nessa linha, é onde eu quero que ela chegue o comprimento. Porém, a gente precisa lembrar que na ponta dela, ela precisa finalizar com 2 carreirinhas de ponto cheio. Assim como tá no comprimento dela, na base do comprimento também, são 2 carreiras de ponto cheio. Então, nessa parte da manga também. Então, no caso, eu quero que ela chegue aqui, porém, eu preciso me basear nessas carreirinhas aqui de ponto cheio. Então, se eu chegar um pouquinho antes, não tem problema, mas o meu comprimento base é essa parte aqui. Então, se chegar um pouquinho antes, é melhor um pouquinho antes do que ela ficar muito comprida aqui, que não é o caso, não é o que eu quero, né? Então, é isso. Essa carreirinha de quadradinhos, eu vou fazer essa diminuição no início e no final, e as próximas eu sigo retinho até o comprimento que eu quero aqui. Eu finalizei aqui todas as carreirinhas dessa manga, lembrando que aqui no começo dela, ela fica mesmo mais larguinha, é o modelinho, e depois ela vai afunilando aqui e essa parte da pontinha, mais pra ponta dela, fica mais justa. Outro detalhe que eu fiz aqui, eu coloquei aqui por dentro, que é pra não atrapalhar depois, pra eu não fazer nós. Eu deixei um pedaço considerável de fio, então vocês deixem aí também bastante fio, que é para fazer mais uma volta aqui, bem na pontinha da manga. Eu vou fazer mais uma volta, uma carreira de um pontinho bem delicadinho, que aí eu vou mostrar no próximo vídeo. Então, já deixa o fio já separado na hora de finalizar, porque a gente vai precisar usar ainda. E agora eu preciso fazer a outra manga, que ainda não está pronta. Então, eu vou fazer a outra igualzinha eu fiz essa. E depois eu volto, assim que eu terminar, eu já volto com um novo vídeo pra gente fazer o cinto dessa saída de praia. Então, vou construindo aqui a minha, espero que vocês consigam construir a de vocês também. Me digam aqui embaixo o que vocês estão achando, se vocês gostaram, o que eu preciso melhorar, o que vocês têm de dica pra mim. E é isso, até o próximo vídeo, beijos!